Olha, tem uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir bem no coração da economia brasileira. E ela está atingindo milhares de empresas, viu? Das gigantes que a gente conhece até os pequenos negócios. Para a gente entender o tamanho real do problema, vamos mergulhar nos números e principalmente nas causas por trás dessa crise. O nosso ponto de partida é este número aqui, 5.680. Esse foi o recorde de empresas que entraram com pedido de recuperação judicial em 2025. Para colocar em perspectiva, sabe o que isso significa? É um volume 5 vezes maior do que no auge da crise da pandemia. Isso não é só um sinal de alerta, né? É um alarme ensurdecedor soando para todo mundo ouvir. E olha, não vamos nos enganar pensando que são só os pequenos negócios que estão sofrendo. A crise está derrubando gigantes. A gente está falando de nomes como Raizen, Pão de Açúcar, Americanas, Gol, empresas que juntas valiam centenas de bilhões de reais e que agora estão mostrando uma fratura muito séria na nossa economia. Para a gente entender de verdade como que se chega nesse ponto, nada melhor do que olhar bem de perto um caso que ilustra essa situação perfeitamente. O da gigante Raizen. A Raizen não é uma empresa qualquer, né? Longe disso. A gente está falando da maior processadora de cana-de-açúcar do mundo, uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil, uma verdadeira potência que nasceu da união da Shell com a Cosan. O tamanho do sucesso deles tornava o que aconteceu a seguir algo quase impensável. E o alerta mais grave veio de um lugar que ninguém esperava, da própria auditoria da Raizen, a Ernst Young. A frase pode parecer técnica, mas a mensagem é direta e muito clara. Existia uma dúvida real se a empresa ia conseguir sequer continuar operando. Pensa no susto. Bom, antes da gente continuar, só uma explicação rápida para todo mundo ficar na mesma página. No Brasil, quando uma empresa está com problemas financeiros sérios, ela tem basicamente 3 caminhos. A recuperação judicial, que é para se reestruturar com a proteção da justiça, a recuperação extrajudicial, que é uma negociação mais direta com os credores, ou, em último caso, a falência, que aí, bom, é o fim da linha. Então a pergunta que fica é: como uma gigante como a Raizen e milhares de outras empresas chegaram nesse ponto? A resposta é complexa, claro, mas tem um fator que se destaca como o principal catalisador dessa crise: a nossa taxa básica de juros, a Selic. A jornada da Selic nos últimos anos foi uma verdadeira montanha-russa. Pensa só, ela saiu de uma mínima histórica de 2% lá em 2021 para tentar estimular a economia na pandemia e saltou para um pico de 15% em 2025. Foi o maior patamar em 2 décadas. Uma subida, sim, brutal em um espaço de tempo muito curto. E aí o que acontece é um ciclo vicioso que causa um estrago gigantesco. Com a Selic lá no alto, a dívida de uma empresa simplesmente explode. De repente, todo o lucro que o negócio consegue gerar vai embora só para pagar juros. Para cobrir esse rombo, o que a empresa faz? Pega mais empréstimo. E a dívida vira uma bola de neve que cresce até se tornar insustentável. O tamanho do problema fica ainda mais claro quando a gente olha a taxa de juros real. Sabe o que é isso? É o juro que se paga acima da inflação. E nesse quesito, o Brasil alcançou o topo do ranking mundial. É isso mesmo. A gente superou países em guerra ou com inflação crônica. É um cenário, assim, completamente extremo. Mas a Selic alta não age sozinha, não. O efeito dela é potencializado por uma série de outros problemas que a gente tem por aqui e que juntos formam o famoso custo Brasil. E isso torna a sobrevivência das empresas uma batalha ainda mais difícil. A diferença cultural e burocrática, por exemplo, é gritante. Lá nos Estados Unidos, a recuperação de uma empresa, que eles chamam de Chapter 11, leva 1 ou 2 anos e é vista como um movimento estratégico normal. Aqui no Brasil, um processo de recuperação judicial pode se arrastar por mais de 10 anos e ainda carrega um estigma de fracasso, sabe? Isso desanima muita gente a buscar ajuda. E o resultado disso é este número aqui, que é estarrecedor. Cerca de 2 milhões de empresas simplesmente fecharam as portas em 2025. E o mais triste é que menos de 0,3% delas sequer tentou a recuperação judicial. Elas simplesmente desistiram no meio do caminho. E aí, some-se a tudo isso o dilema dos impostos. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas e complexas do mundo. Aí, você olha para o lado e o Paraguai oferece o famoso sistema 10-10-10. Diante de um cenário desses, a decisão de cruzar a fronteira deixa de ser uma estratégia e passa a ser uma questão de pura sobrevivência.
Olha, essa frase da CEO da Lupo, uma empresa centenária no Brasil, resume tudo. Ela disse que a empresa não foi para o Paraguai por escolha própria, mas porque o Brasil a empurrou para lá. É a imagem perfeita do êxodo corporativo que a gente está vendo acontecer. Até agora, a gente tratou os juros altos como o grande vilão da história, certo? Mas e se a Selic alta for, na verdade, apenas o sintoma de uma doença muito mais profunda na nossa economia? O centro do problema está aqui. Olha só, quase metade de toda a dívida pública brasileira está diretamente ligada à taxa Selic. Isso cria uma armadilha perfeita. Para controlar a inflação, o Banco Central sobe os juros. Só que, ao fazer isso, ele automaticamente deixa a dívida do próprio governo muito mais cara. E o custo dessa armadilha é de R$ 1 trilhão. Foi o que o governo gastou em um único ano só, pagando os juros da dívida pública. Um dinheiro que, claro, sai do nosso bolso, através dos impostos. Então, o ponto crucial é este. O gasto público elevado gera desconfiança no mercado. Essa desconfiança força o Banco Central a manter a Selic alta. Mas essa mesma Selic alta encarece a dívida do governo, o que alimenta todo o ciclo de novo. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. No fim das contas, a gente entende que a taxa de juros alta não é a doença em si, é a febre. Ela é o preço que o país inteiro paga pela instabilidade fiscal e pela insegurança que a gente vive há tanto tempo. E isso nos deixa com a grande questão. Se tratar apenas a febre não resolve, o que precisa ser feito para curar a doença de verdade?